Olha aí, olha que coisa linda. Pastor Carvalho Júnior. Meus amados, a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia. Salmos de número 11 e o versículo de número 5. Vamos para o Inário de Israel, livro dos Salmos, no capítulo 11 e o versículo de número 5, que vamos nos pautar apenas na parte A desse verso. Abra sua Bíblia, destacando apenas a parte A do versículo 11, que diz-nos assim: o Senhor prova o justo. Repita comigo: o Senhor prova o justo. Mais uma vez: o Senhor prova o justo. Tome seu assento. Quando o pastor Reuel ligou para nós, estava ali o pastor Roberto, e nos convidando para esse culto, nós fomos buscar de Deus uma palavra, porque é necessário que a gente entenda aquilo que o Senhor Jesus quer nos entregar. E eu comecei a folhear a Bíblia, a orar e passar alguns períodos de orações isolados ali diante de Deus. E esse versículo, principalmente a parte A do versículo que ora trago, ele é muito importante, porque nós temos aqui uma expressão muito forte. Nós servimos um Deus que do nada fez todas essas coisas que estamos vendo. Nós servimos um Deus que tem todo o poder, é soberano, é grande, é tremendo. Nós servimos um Deus que não existe resistência para Ele, operando Ele, quem impedirá? Nós servimos um Deus que tem o poder de agir, de fazer. Deus tem o poder de mudar a história, as circunstâncias, as intempéries. Nós servimos um Deus que tudo pode, não há limites para o seu agir, e não existe ninguém que possa deter o seu agir. O profeta Isaías, ele disse certa vez que Deus é tão soberano que ele não pede conselho a ninguém, ele não reúne os anjos para tomar conselho, porque ele decreta, ele fala e ele é soberano nos seus decretos. Nós servimos um Deus que tudo pode fazer. Nós servimos um Deus que multiplica ali o azeite da viúva. Nós servimos um Deus que multiplica a farinha da panela. Nós servimos um Deus que abre o mar vermelho, que abriu o mar vermelho. Nós servimos um Deus que derruba as muralhas de Jericó. Nós servimos um Deus que manda alimento e o alimento não apodrece. Nós servimos um Deus que faz com que a nação de Israel conviva na seca, na solidão, no frio, e não é extinta esta nação. Nós servimos um Deus que usa e faz com que os animais tragam ali comida para o sustento do seu profeta que está ali. Nós servimos um Deus que não encontramos nenhum igual. O resto tudo é Baal, somente o nosso Deus é verdadeiro. Nós servimos um Deus que tudo pode. Nós servimos um Deus que não há limites. Não, Ele fez os céus, a terra. Nós servimos um Deus que até o seu maior inimigo, o inimigo das nossas almas, precisa pedir permissão para Ele fazer os seus decretos, as suas ações. Isto está consubstanciado na história de Jó. Nós servimos um Deus que pode mudar a tua história agora num piscar de olhos. Nós servimos um Deus que quando Lázaro estava morto, apodrecido, e que alguém disse, já cheira mal, Ele chegou lá e ressuscitou Lázaro. Nós servimos um Deus. Quem serve esse Deus aqui? Levante a mão e glorifica o seu nome. Mas bem, aonde eu gostaria de me pautar nesta noite é sobre esse Deus. Ele prova o justo. Amados, quando se fala de justo e injusto, fiel e infiel,
numa visão, escute aonde eu quero chegar, numa visão humana, sem espiritualizar nada, sem colocar nada de espiritual nisto que eu vou exaurir aqui. Parece que o injusto vive uma vida melhor do que o justo. Numa visão humana, escute, sem espiritualizar, sem colocar Deus, a Trindade, sem colocar nada de fé nisto, parece que o injusto, ele vence, ele vai, ele progride, e o fiel parece que ele fica estagnado. Isto aconteceu com o salmista. Lembra do Salmo? Asaf verbalizou muito isso, a sua indignação em ver a prosperidade dos ímpios, e parece que o justo não consegue progredir. Eu comecei a imaginar que numa visão única, humana, parece, amados, que Deus, Ele nos leva a uma circunstância que parece que as nossas orações não são mais válidas. Parece que a nossa fidelidade não serve mais. Parece que o nosso compromisso não fala mais alto. Chega um momento da nossa vida que parece que quanto mais buscamos a Ele, o céu se torna em bronze. Não há resposta, não há nenhum sinal, não há nenhum gemido da parte da Trindade. Mas eu gostaria de entender com vocês isso. E quando eu lia esse salmo e orava a Deus, Deus disse a mim: olha, fale isso em Camboriú, pregue esta palavra, que ainda vale a pena e sempre haverá a pena ser fiel ao Senhor e buscar a Ele. Mesmo que agora aparentemente você não vá progredir, não vá crescer, e parece que você não vai chegar, eu quero te dizer que Deus me garante que Ele vai mudar essa história, e Deus vai provar que Ele é fiel. Levante a tua mão aí, glorifique a Deus se tu entendes. Agora fala para o teu irmão, diga: vale a pena ser fiel a Deus, sim. Continue sendo justo, fiel, porque Deus pode estar te provando, mas Deus vai mudar a história da tua vida. Esta prova não é para matar a tua vida, essa prova é para te levar para uma grande vitória que Deus está reservando para você. Olhe para cá. Há uma grande diferença entre provação e tentação. Quando se estuda a epístola de Tiago, a epístola universal, a gente entende que há uma diferença. A tentação nos leva para longe de Deus. O propósito único da tentação é de nos tirar do caminho, de nos levar para uma outra esfera, uma esfera que não agrada a Deus. Quando na verdade a provação tem um único intuito, de nos aproximar de Deus. Sabe, amados, quando Deus ele quer ter um relacionamento íntimo e profundo com alguns crentes, sabe qual é a forma que Deus utiliza-se? É a provação. Sabe quando Deus quer ver crente dobrando o seu joelho na madrugada, parando de dormir a noite toda, jejuando, consagrando, Ele começa a provar esse crente, porque Ele quer ter mais intimidade, mais comunhão, Ele quer ser mais íntimo desse crente. É por isso que Satanás vai ficar envergonhado, porque ele acha que essa provação é para acabar a tua família, destruir a tua vida. Pelo contrário, mal ele sabe que é aí que Deus está ficando mais íntimo de ti, é aí que Deus está se aproximando mais da tua vida. Esse é o projeto da provação na nossa vida. Aleluia, meu Deus do céu. Eu vou falar o que Deus mandou eu falar. Vou falar. Então vamos analisar 3 razões por que o justo é provado. Se você quiser anotar, faça isso. 3 razões. Calcando-me na Bíblia, por que o justo é provado e por que Deus prova o justo. E essas 3 razões que eu vou exaurir não significa que eu cheguei ao limite máximo. Talvez outro que chegue a pregar aqui vai falar 7, 5, 12. Vocês estão entendendo? A Bíblia é uma fonte, é um poço sem fundo. Mas na minha opinião e naquilo que Deus me dera,
Existem 3 lições que eu entendo que Deus prova ao justo. A primeira lição está no livro de Jó. Vamos folhear um pouquinho a Bíblia hoje? Aleluia, oh glória, oh rechebia rassuri. A primeira razão porque Deus prova ao justo está no livro de Jó, capítulo 8, versículo 7. Diz-nos assim, Jó, capítulo 8, apesar de que Jó está no meio da Bíblia, mas a história de Jó é contemporânea de Moisés, hein? Vamos estar atentos a isso. A história está no meio da Bíblia, mas este homem aqui é contemporâneo de Moisés. Então vejam, Jó capítulo 8, versículo 7, aqui está a primeira razão por que você é aprovado. Diz assim, o teu princípio, o começo, na verdade terá sido pequeno, mas o teu último, ou o teu segundo estado, crescerá em extremo. Aleluia, valia um glória a Deus aí, viu irmão? Oh glória, eu estou sentindo algo extraordinário de Deus aqui. Meu Deus, eu deveria ter vindo há mais tempo nesse culto, eu não sabia que era... Meu Deus, é culto de terceira idade, meus irmãos. Bom, eu já vou para 37. Eu estou quase, 37. Mas escute, a primeira razão porque Deus prova o justo está aqui. A Bíblia está dizendo, Bildade está refutando as palavras de Jó, dizendo assim, Jó, o teu princípio terá sido pequeno, mas o teu segundo momento será melhor do que esse que você está vivendo. A primeira razão porque Deus prova o justo é porque Deus quer dar o segundo momento melhor do que o primeiro. Hoje, escute que eu vou profetizar aqui. Hoje, talvez a tua história seja uma história pequena, a tua situação seja uma situação difícil, cheio de intempérie, de dificuldade. Talvez o teu primeiro momento seja um momento angustiante, cheio de dissabor, de desarmonia, e parece que nada vai acontecer. Principalmente aqui, o pastor Reuel profetizando agenda, e a gente que vive sem agenda não faz. Nós precisamos de agenda, nós precisamos de viajar, nós precisamos de gerar dinheiro, porque é o único recurso para a gente trazer comida para nossa casa é através das nossas agendas. E parece que a gente prega, canta, nada acontece. Parece que a gente ora, jejua, nada acontece. É o primeiro momento. Deus está te provando no primeiro momento, porque quando chegar o segundo momento, a história será outra, a vida será outra. Hoje a tua história pode ser pequena, mas o diabo vai ter que ver a grande história que Deus estará escrevendo para a sua vida. E eu vou dizer, hein? Eu esqueci a minha mulher disse a toalhinha, eu acabei esquecendo lá no hotel. Eu estou com saudade de dar uma lapada aqui, irmão. Eu sinto saudade desse púlpito e dar uma lapada nisso aqui. Escuta, irmão. Esse que não valoriza você hoje, eu vou dizer, vou falar, Jesus. Esse que não dá valor a você hoje, que passa de largo com você hoje, não dá crédito em você, pode deixar, porque quando chegar a segunda história, o segundo momento, ele verá a vitória de Deus na tua vida e vai ver que Deus é fiel. Levante a tua mão direita e receba algo que vem do céu sobre a tua vida. Deus tem uma história melhor para você. Levante a tua mão direita. Receba o que eu estou recebendo. Feche os teus olhos.
Recebe aí o que eu estou sentindo de Deus aí. A Bíblia diz que a unção de Deus é compartilhada. Agora coloca a mão no ombro do teu irmão aí e transmita o que tu estás sentindo. Profetiza para ele. Diga: Deus tem uma história para você. Deus tem um segundo momento para você. Você não vai parar não. Você não vai adoecer não. Deus vai te levar à segunda história. Deus vai te levar ao segundo momento. Deus vai te conduzir ao segundo momento. Aleluia. Deus tem o segundo momento para você. Então esse momento que você vive hoje não é um momento definitivo, amém? Essa provação que tu estás vivendo hoje não é um momento definitivo. Isto é apenas uma passagem. Deus estará te levando a um outro momento. Mas para chegar a esse outro momento, é necessário passar pela cruz, pelo gemido, pela solidão, pelas pedradas, pelas calúnias. Eita! Hoje você chora, mas amanhã você vai cantar. Hoje você pode estar aí, mas a tua segunda história, o teu segundo momento impactará muitas pessoas, e muitas pessoas vão perguntar: o que aconteceu com ele, com ela? É a segunda história, o segundo momento. Aleluia, aleluia. Não acabou não, não acabou. A tua vida não vai acabar. O teu primeiro princípio, o teu princípio era pequeno, mas o teu segundo momento será melhor do que esse que você vive hoje. Você perdeu o emprego, o teu segundo emprego será melhor do que esse. Tirar o teu carro, o teu segundo carro será melhor do que esse que te tiraram. Roubaram você, Deus tem um segundo momento melhor. Prepararam o caixão e disseram que vai morrer, Deus vai trazer vida e vai provar que Ele é Deus da tua vida. A tua história será diferente. Levante a tua mão e recebe cura aí agora. Você que está enfermo, seja curado em nome de Jesus. A tua segunda história é melhor do que a primeira. Meu Deus. Em primeiro lugar, o Senhor prove o justo, porque quer dar a ele o segundo momento. Vamos nos apressar. A segunda lição, porque Deus prova o justo. Aqui pelo menos eu tenho que ficar umas 20 horas aqui, para a gente entender algumas coisas. 1 Reis capítulo 17, abra a sua Bíblia. Aqui nós temos a segunda lição, porque Deus prova o justo. Vamos lá, primeiro, nunca diga a primeira, tá? Primeiro 1 Reis capítulo 17. Aqui no 1 Reis 17, aparece na história de Israel um profeta que eu gosto muito dele, Elias, o tisbita. Homem que veio rápido, apareceu de uma forma rápida, pregou, profetizou, fechou céu. O homem que deixou um rastro de autoridade extraordinário. Ele aparece aqui, Elias. Aparece justamente no contexto onde Acabe está fazendo o que quer em Israel. Deus levanta Elias para desafiar toda a idolatria vigente naquela época. Então, o versículo 1 diz assim, versículo 1 e versículo 2 diz assim: e apareceu Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Apareceu. Como que ele apareceu? Ele apareceu. Ele apareceu. E ele apareceu para ficar. Mas pastor, ele foi arrebatado, todos nós sabemos, mas a história dele ficou. A pegada dele ficou. A intimidade que ele tinha com Deus ficou. Que hoje eu estou falando dele aqui em pleno século 21. Ficou. Olha lá, irmãos. Vamos ter cuidado como a gente termina.
aquilo que Deus nos entregou. Porque depois de nós, outros virão, se Deus permitir. Cuidado como você vai terminar. Ou se bota algo que diz, não toque nele, não diga nada porque ele não deixou nada. Ou alguém vai citar, falar. Comece. O apóstolo Paulo, ele se preocupou e disse para os crentes de Gálatas: olha, vocês começaram bem, mas terminaram na carne. Mas bem, vocês começaram como uma igreja modelo, mas terminaram na carne. Então cuidado. Olha, irmão, ninguém está pregando, cantando, ninguém está fazendo obra de Deus com vários pensamentos. Como eu conheço pessoas que querem pregar para ser profissão. Pregar não é profissão. Cantar não é profissão. É chamada. Chamada. Cuidado como você deixa o rastro, a pegada. Pedro disse assim, ó, siga as pegadas dele. No original é pise aonde Jesus pisou. Aleluia. Glória a Deus. Elias aparece, ele apareceu. Aí Deus diz assim, no versículo 1, Elias aparece, anônimo, não tinha toda aquela força, toda aquela, né? Estava em processo de tratamento. O versículo 24 de 1 Reis, versículo 24 dessa mesma história, diz assim: uma mulher, olhando para Elias, disse: nisto vejo agora que tu és homem de Deus. O versículo 1 não diz que ele é homem de Deus, irmãos. É só no versículo 24 que ele é chamado de homem de Deus. Diante da cultura judaica, alguém quando era chamado de homem de Deus, porque hoje, vejam bem, irmão, alguém diz assim, ele bate. Não, eu não ofendo ninguém. Quem me conhece fora púlpito sabe que eu não ofendo ninguém, que eu amo todo mundo, que eu converso com todo mundo. Mas eu não aceito que pessoas que não são sejam chamados de homem de Deus. Eu não aceito. É uma coisa minha. Quando o judeu olhava para alguém e o chamava de homem de Deus, é porque ele tinha uma história. Puxa o currículo dele. Aí lá vai o currículo de Elias. No fim, pode chamar, porque esse é homem de Deus. Chegou Elias. O que aconteceu? Aqui que está aonde eu quero entrar. No versículo 1, ele só é Elias, o anônimo. No versículo 24, ele é um homem de Deus. O que aconteceu? Para que Elias fosse promovido de uma hora para outra. De repente ele é anônimo. Depois é um homem de Deus. Entre o versículo 1 e o versículo 24, tem um ribeirozinho chamado Querite. Querite. A palavra Querite no original é Sharraba. Traduzindo para o português, significa colocar no tamanho certo. Escuta, irmão. Segura aí na cadeira. Segura. Deus olha para Elias. Versículo 3 diz assim: Deus olha para Elias e diz: Elias, esconde-te no ribeiro. Esconde-te. A palavra esconder ali não é esconder de medo, é esconder de preparo, ou seja, te prepara, Elias. Te prepara no ribeiro para a obra que eu tenho na tua vida. Aí Deus leva Elias para o ribeiro de Querite. Qual o objetivo de Deus? É colocar Elias no tamanho que Deus quer. É colocar no tamanho que Deus quer. Então a segunda lição: porque o justo é provado? Porque Deus usa a provação para te colocar no tamanho que Deus quer. É lá no Querite que Deus começa a trabalhar na massa, no vaso. Ei. Se tiver muito empinado, achando que é alguma coisa, Deus diz: vem cá, que eu vou te colocar mais baixo.
Se tiver muito baixo, rastejando, Deus diz: vem cá que eu vou te levantar. Se tiver muito largo, Deus diz assim: vem cá que eu vou estreitar um negócio aí. E se tiver muito estreito, Ele diz: eu vou aí alargar algumas coisas. Pare de murmurar, porque você está sendo provado justo. É porque Deus está te colocando no tamanho que Ele quer. Deus está apertando aqui, apertando ali. Oh, é cheia. E aí, Beto? Escute. Deus nunca preparou o homem nos holofotes da vida, e nem nas máquinas filmadoras ou fotográficas. Deus prepara o homem no querite, é na solidão, só. Eu aprendi com meus pastores que antes de pregar o homem se isola, para depois se apresentar ao povo. É lá no querite que Elias passa 3 anos e alguns meses, sem que ninguém citasse o seu nome, sem que ninguém dissesse assim: ei, cadê aquele tisbita? Sozinho, comendo pelos animais que traziam e bebendo a água do ribeiro. Lá na umidade da caverna, do querite, Deus está dizendo: Elias, eu estou aqui. Quantas madrugadas, quantas noites intensas de frio. Elias lá, 3 anos e alguns meses, Deus trabalhando. Vou te usar, mas tens que passar pelo querite. E Deus vai amassando aqui, amassando ali. Eu não sei quantos anos vai durar o teu querite. Eu só sei te dizer que quando Deus te tirar do querite, a tua vida será outra. A tua mensagem será outra. A tua intimidade com Ele será totalmente outra. A tua vivência com Ele será outra. Deus não está te levando ao querite para acabar com a tua história. Pelo contrário, Deus está te levando ao querite para te dar uma nova história. Deus está te levando ao querite. Eu não sei se é 3. O querite de Elias foi 3. O querite do apóstolo Paulo foi 14 anos. Não se forma homem de Deus através de fornada. Sai aqui 500 homens cobreiros. Não é assim que se forma homem de Deus. Há tempo para formar, e Deus trabalha nisso. Deus não pegar, ele apareceu. Não apareceu, ele já vinha. Ele já estava, só que ninguém via. Mas chegou a hora que Deus tirou a tampa e mostrou o nome dele para todo mundo ver. Ele já estava. Levante a mão e glorifique a Deus. Elias, a gente acha que Deus, Ele trabalha nessa pressa que nós acreditamos. Não, Deus não trabalha na pressa. Deus não chega atrasado e nem adianta. Deus não é assim. Deus não precisa disso. O relógio, a hora, o tempo, Ele controla, Ele que faz. Paulo, depois que se converte, a gente acha que ele já foi para o evangelho. A gente acha que ele já botou paletó e foi pregar. Não, Paulo fica 14 anos escondido. 10 anos ele fica na cidade de Tarso. 3 anos ele fica na Arábia. E alguns meses ele